E eu gostaria já de convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34. Nós vamos ler esse capítulo, e aí depois a gente começa a conversar sobre o texto. Então, vindo Moisés das planícies de Moabe, subiu o monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Dali do alto, o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, de Gileade até a cidade de Dan, no norte, e toda a região de Naftali, território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar do oeste, o Mediterrâneo, o Neguebe, as terras do sul e toda a região que vai do vale de Jericó à cidade das palmeiras até Zoar. E falou Yahvé a Moisés: esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes afirmei: a tua descendência darei esta terra. Portanto, eis que te faço vê-la com os teus próprios olhos. Contudo, não atravessarás o rio, não poderás adentrá-la. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, e em Moabe, como Yahvé ordenara. Deus mesmo o sepultou em Moabe, em um vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Mas até esses dias, ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, e, no entanto, nem os seus olhos, nem o seu vigor físico haviam desvanecido. Os filhos de Israel plantearam a morte de Moisés ali mesmo, nas planícies de Moabe, durante 30 dias, até o passar o período tradicionalmente dedicado ao luto. Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. E, portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé houvesse dialogado face a face. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres, sinais portentosos e maravilhas, semelhante àquelas que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos e exércitos, e contra toda a terra dos egípcios. Porquanto, em momento algum, houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou à vida de todo o povo de Israel. Uma das coisas, assim, para a gente já começar a entender o texto, o livro de Deuteronômio, ele faz parte dos 5 livros chamados Pentateuco, escrito por Moisés, ou chamado livros da lei. Deuteronômio, na verdade, esse nome ele vai surgir mais ou menos entre o ano de 284 a 285 antes de Cristo vir. Se juntam 72 homens e eles traduzem o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E aí, quando eles fazem isso, eles vão dar o nome de Deuteronômio como segunda cópia da lei, né? Baseado no capítulo 17, versículo 18. Lá para o século IV, Jerônimo, já aí com a igreja servindo o império, vai traduzir tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento para a língua latina, né? E permaneceu essa questão da cópia. Mas, para o hebreu, para o judeu, na verdade, o nome do livro sempre estava associado com as primeiras palavras que aparecem no livro. Então, estas são as palavras. Na verdade, essa talvez seja a melhor tradução.
Uma das coisas também importantes para a gente levar em consideração, antes de adentrar nesse capítulo, é que aqui Moisés, ele tem 120 anos, e ele já sabe que ele está de partida, ele já sabe que vai morrer, né? E ele faz discursos. Então, Deuteronômio são vários discursos para quem? Para a geração que nasceu no deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto por desobediência, por não acreditar. Lembra do episódio dos espias? Então, toda aquela geração morreu. Aqueles que tinham de 20 anos para baixo são os que permaneceram até agora. Então, Moisés está falando para uma geração que nasceu, cresceu, viveu, alguns casaram, agora têm filhos, e sempre viram Moisés liderando. Então, Moisés está se despedindo dessa geração. Isso é importante a gente ressaltar. Mas esse último capítulo não tem a ver com isso, porque não foi Moisés que escreveu. Esse capítulo, os historiadores vão dizer que provavelmente foi Josué, a grande maioria dos comentaristas vão afirmar que foi Josué que escreveu. Então é Josué que está escrevendo a respeito de Moisés, o seu líder, que ele acompanhou a vida toda. Ok? Dito isto, a gente vai para o texto. A primeira verdade, ou o primeiro ensino que eu gostaria de transmitir nessa noite, que eu penso que ser da parte de Deus para nós, é que Deus leva Moisés ao monte de Nebo, ou Pisga, e lá ele tem a oportunidade de ver toda a terra que Deus ia dar. Toda a terra que Moisés passou na condução do povo, liderando o povo, falando assim, olha, presta atenção, toda essa terra aqui eu vou entregar para o meu povo, mas você não vai entrar. Ele não entra porque em um momento da vida dele, um único momento, tanto ele como Arão, seu irmão, não santifica o Senhor. E como é que a gente não santifica o Senhor? Quando a gente não faz aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus manda. Ele toca nas águas de Meribá e ele dá uma bronca no povo e bate na rocha, e era só para falar para a rocha. E por conta disso, ele tentou várias vezes pedir para Deus, para poder entrar, até que Deus fale assim, chega, eu não quero mais que você toque nesse assunto. Aí agora, que ele já está partindo, Deus leva ele num monte, e esse monte dava para ver toda a região da Palestina que seria dada ao povo. Isso é interessante. Por que isso é importante para nós? Quando você cantou a música, a última música, ela diz assim, tem uma parte dela que fala do novo amanhecer, do novo dia. Porque há momentos que para nós dá a impressão, não sei se vocês estão sentindo isso, que a gente não vai ter um novo amanhecer. Que as coisas estão tão difíceis que a gente não consegue enxergar pelo horizonte e encontrar vida. E ele está falando aqui, olha, Moisés, por mais que você não possa acompanhar, e você não vai, a vida para aqueles que estão aqui vai continuar. Eles têm um novo dia. E as minhas promessas vão se cumprir, independente de quem esteja na frente. Essa é a primeira lição que eu gostaria de trazer para nós nessa noite. A segunda lição dentro desse texto é que realmente Moisés morreu, e há um período de luto. 2,5 milhões de pessoas, presta muito bem atenção nisso, elas estão lá pranteando o seu líder, aquele que estava conduzindo o povo, aquele que abençoava o povo, aquele que falava em nome. Agora eles se tornaram órfãos de liderança. Mas nem por isso eles tocaram a vida como se nada tivesse acontecido. O luto faz parte da vida. Não tem como a gente negar. Havia uma corrente antigamente
no meio dos evangelhos que falava que a gente não podia sofrer, já que a pessoa já vai para o céu, então a gente vai tocar a vida, e se você fazer isso é que você não está legal com Deus. Presta atenção, não é nada disso. Você vai ver que na Bíblia todo mundo, nessa cultura, em todas as outras culturas, existe o momento do luto, aonde você para, aonde você vai prantear, aonde você vai chorar. Então, isso é normal isso. Só que a lição que eu quero extrair disso é que tem um tempo. No caso deles, 30 dias. Existe um tempo. Quer dizer, você não pode viver nesse estado de luto. Você pode vivenciá-lo, e cada um vai vivenciar da sua maneira. Eu não posso pedir para você lidar com o luto como eu estou lidando, nem você pode pedir ao contrário, porque cada um tem a sua forma de lidar com ele. Mas existe o luto que precisa ser vivenciado. Dentro disso há fases. Há fases da negação, há fases da ira, da nossa confrontação com Deus por a gente não estar entendendo o que está acontecendo. Isso é normal. E a dor, ela não vai passar. Na verdade, vai ser como um machucado, assim que a gente se corta e você olha para ele, naquele momento ele está ardendo, ele está doendo, mas até depois de não está saindo. É isso aí. E você em casa, infelizmente, eu não vou conseguir falar essa palavra. Cicatrizado. É isso aí. Você vai olhar, você vai lembrar que um dia você foi ferido. Mas ali não vai mais lhe causar dor, mas vai estar a lembrança com você. No nosso caso, são lembranças boas, que marcam a nossa vida, marcam a nossa história. Aqui eu preciso abrir um parênteses, assim como eu fiz de manhã. Presta bem atenção. No momento de luto, isso eu ensino meus meninos, já ensinei minhas meninas também, minhas filhas, a lidar com o luto. A nossa dor não pode ser maior do que aquele que perdeu o ente querido. Eu vou repetir. A nossa dor não pode ser maior do que aquele que perdeu o ente querido. A gente já foi em velórios que daqui a pouco aqueles que perderam a pessoa estavam consolando aqueles que eram amigos. Eu não via sentido muito nisso. Sabe por quê? Porque nesse momento nós temos que concentrar forças e ajudar aquele, a consolar aquele e a chorar com aquele que perdeu. E não ser o alvo das atenções. Então, nesse momento de luto também não traga a palavra que Deus não falou. Se você não sabe o que falar, não fale. A sugestão que eu te dou, presta bem atenção, é você fazer o seguinte: olha, eu estou aqui, você pode contar comigo, chega. Está ótimo, não precisa falar. Porque a gente sabe de casos que às vezes a pessoa vai até mandar um áudio para poder fortalecer, mas chora mais. Que a pessoa que recebe fica mais mal com aquilo. Então não faça. Espere o momento certo. Chore com outra pessoa, que aí o bom de ser igreja é que a gente pode chorar com um monte de gente. Pedir conforto a Deus, deixar que o Espírito Santo, que é o Consolador, possa consolar. A gente precisa amadurecer nisso. Fecha parênteses. A dica foi dada. Então, o luto, ele tem início, meio e fim. Não dá para a gente viver ou fazer qualquer outra coisa como se a gente não passasse por aquilo. Tranquilos até aqui? Nesse caso, a gente vai adiantando a mensagem. Você vai ver, e agora você sabe que é Josué que escreve. E ele começa a escrever a respeito de Moisés, aquele cara que foi quase que um paizão para ele no deserto.
Ele começa a escrever, é ele que fala que não teve, não ia ter e não vai haver nenhum homem como Moisés. Ele que começa a descrever esse capítulo, ele que fala a respeito de quem foi Moisés. Isso é muito forte para mim, porque nesse tempo que nós perdemos um pastor querido, amado, uma das coisas que mais me impressionou foi os relatos que eu vi. Se a gente fosse fazer o final da história do Reinaldo, ou escrever a história dele, ia ser algo lindo, porque ele tocou várias pessoas de diversas maneiras. Alguns, ele foi o amigo, o outro, ele foi o pai, o outro cara, ele foi o companheiro, todos vivenciando experiências marcantes com o Reinaldo. E por isso a gente pode falar da seguinte maneira: não vai existir outro igual ao Reinaldo. Só teve um. Não vai ter outro. E nem por isso os sonhos de Deus vão deixar de se realizar para a nossa comunidade. Mas, da mesma maneira que não vai haver outro Moisés, eu quero dizer, não vai haver outro Reinaldo, eu quero dizer que também não vai haver outro você. Você é único. As suas experiências com Deus, presta bem atenção, são suas. Você pode viver nessa vida seguindo em obediência à vontade de Deus, obedecendo a Deus, servindo a Deus, porque Moisés, você vai perceber no versículo 11, que ele só se destaca, que ele só faz o que faz, por quê? Porque ele foi obediente às ordens de Deus. Ele não seguiu o seu coração. Ele seguiu aquilo que Deus tinha para ele. Aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Então, qual é a nossa preocupação como igreja? Presta bem atenção, não é substituir ninguém. A nossa preocupação como igreja é saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E quando a gente estiver obedecendo a palavra de Deus, você vai deixando a marca naqueles que estão ao seu redor. Estou sendo claro nisso? Não há ninguém. No mundo que vivemos hoje, nós vivemos num mundo capitalista, onde as pessoas são descartáveis e são fáceis de ser substituídas. No mundo empresarial, você é um número. Você só vale por aquilo que produz. Deixou de produzir, o que a gente faz? Descarta. Mas no reino de Deus não é assim. A relação pessoal que Moisés teve, você também pode ter. Mas você não vai viver as mesmas experiências que Moisés viveu. Porque são dele. Podem servir de exemplo para nos aproximar diante de Deus, para que a gente possa crescer e fazer a diferença nesse mundo tão carente dele. Estou sendo claro nisso? Só que a história não para aqui. E aí nós vamos para o livro de Josué, capítulo 1. É só você virar uma página, se a sua Bíblia de estudo, algumas páginas, e a gente já vai logo para o capítulo 1 e diz assim: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Presta bem atenção. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que as plantas dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei.
Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para que tenha, sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. E deste modo será vitorioso em todas as tuas empreitadas, e alcançará bom êxito. Ora, não te ordenei, ser forte e corajoso? Não temas, não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor é teu Deus, está contigo por onde queres que ande. Presta bem atenção. Versículo 2. Moisés, meu servo, morreu. Agora, o que aparece aí na tua versão? Nosso texto está em cima. Levanta-te. Terminou o luto, Deus fala: meu servo morreu, ok, levanta-te. Você não pode ficar vivendo prostrado. E essa palavra serve para nós, precisamos nos levantar. E aí Deus, Ele continua dando orientações, Ele fala: onde os teus pés pisarem, você terá isso como herança. Se Josué permanecesse naquele lugar, ainda, tudo que ele tinha conquistado, tudo que eles tinham conquistado, foi através de Moisés. Ele não teria experiências novas na dependência com Deus, na vivência e obediência à palavra de Deus. Ele só teria aquilo que foi herdado, foi conquistado por outro. Mas ele está falando assim: você não somente tem que levantar, você tem que ir. Porque a cada passo que você, cada lugar que você deixar uma pegada vai ser seu. Olha que coisa importante. Se ele não der nenhum passo, nenhuma conquista ele vai ter. Se ele der um passo, ele vai conquistar, ele começa a herdar tudo aquilo que Deus tem sonhado. Então hoje para nós, o que Deus está falando é dessa maneira: precisamos levantar. E o levantar não é esquecer, mas olhamos para tudo que pudemos aprender, a gente vai continuar seguindo, porque as promessas de Deus estão diante de nós. E o mesmo Deus que foi com Moisés agora está conosco e vai nos ajudar a conquistar tudo aquilo que Ele tem sonhado para a minha vida e para a sua vida e para a vida da igreja. Amém, igreja? Isso precisa ficar claro, está aqui no texto. Agora, diante do novo amanhã, há incertezas. Diante do novo amanhã, há medo. Porque aquilo que a gente estava apoiado, que gerou conforto e segurança, que talvez fosse a liderança de Moisés sobre a vida do povo, agora não tem. Eles vão desfrutar do novo, do agir de Deus, através agora do novo líder. E esse líder agora vai precisar dar passos, porque agora ele não tem Moisés para fazer sombra. Então ele vai ter que avançar. Agora você fica imaginando assumir a responsabilidade de uma liderança de 2,5 milhões de pessoas no deserto. Conduzi-las para conquistar a tão sonhada terra prometida. Por que aparece essa expressão aqui, ser forte e corajoso? Várias vezes, gente.
É porque Josué já era forte e corajoso? Ou é porque agora, diante da ausência do seu líder, daquele que o conduziu, ele teria que prosseguir? É natural a gente ter medo do novo amanhã, dos novos dias. Mas ou a gente decide confiar na palavra de Deus, ou a gente vai ficar prostrado, vivendo e lutado, e isso não é plano de Deus para a nossa vida. Amém, igreja? Então você deu passos, e depois que você deu passos, para que você não venha perder a direção, é interessante, ele dá um caminho. Não se afasta da palavra de Deus, nem para a esquerda, nem para a direita. Essa música, ela fala que ele vai ser o nosso sol a nos guiar. Ele é a palavra de vida eterna, o nosso Senhor Jesus. Nós temos a palavra. Se você quer continuar avançando na sua vida pessoal, vida em comunidade, fazendo a diferença nesse mundo, presta bem atenção, você não pode se apartar da palavra de Deus. E aí você sabe o que vai acontecer? Versículo 5, ele diz assim: jamais te abandonarei, jamais te deixarei, ou te desampararei. Que coisa forte. Diante disso, você vai no capítulo 1, versículo 17, o povo olha para Josué e olha o que o povo fala. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, o povo falando para ele, do mesmo modo obedeceremos a ti. Basta que Yahvé, teu Deus, esteja contigo, nos liderando, assim como esteve o povo. O povo coloca o quê? Uma condição de obediência, não coloca? Da mesma maneira que Deus conduziu, abençoou, guiou Moisés, se ele fizer isso, então nós vamos te obedecer. No capítulo 3, versículo 7, Yahvé responde. Então Yahvé falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Eles tinham que levantar, e eles ficaram numa região, nas campinas de Moabe, e diante dela tinha o rio Jordão. E depois desse rio Jordão, mais uns 30, quase 40 quilômetros, eles chegariam na cidade de Jericó, para depois começar a conquistar toda a terra da Palestina. Esse evento do capítulo 3, presta bem atenção, eles têm um rio pela frente. E Yahvé, o nosso Deus, está falando assim: olha, hoje o povo vai ver que eu estou contigo. Eu não morri com Moisés. Os meus propósitos, os meus planos permanecem inalterados para a vida do meu povo. Só que dessa vez diferente. A arca da aliança, que representa a presença de Deus, ela começa a entrar na água. E ela fica no meio do rio e eles ficam em terra seca. E todo o povo passa para o outro lado. Você viu um episódio desse na história? Sim ou não? Com quem? Com quem, gente? Com Moisés. O mesmo Deus que ajudou Moisés a atravessar o mar vermelho está falando: eu estou com Josué. Chegando do outro lado do rio, a gente vai para o capítulo 5. Versículo 13.
diz assim, Josué, presta bem atenção, Josué ele está espionando a terra de Jericó, ele está olhando para a terra e eu fico imaginando ele como novo líder, vai ser a primeira batalha que ele vai enfrentar. Ele fala, caramba, é uma cidade muito fortificada, é uma cidade bem estruturada, e presta atenção, se caso o pessoal de Jericó comece a vencer a batalha, para onde Josué pode fugir? Com o povo? Para nenhum lugar, porque atrás deles está um rio. Nesse caso, ou eles vencem, ou vencem. Porque se começar a batalha e o povo de Jericó prevalecesse, eles iam ficar e precisassem fugir, não importa a idade, eles iam ficar encurralados com o rio atrás, não teria como fugir. Assim como o povo ficou encurralado lá no Mar Vermelho e não tinha para onde fugir, enquanto o exército egípcio vinha atrás do povo. Da mesma maneira, então Josué está lá olhando, pensando, e aí é uma dedução minha de como vai entrar, de como vai ser esse negócio. A sua primeira batalha, e eu quero ressaltar essa primeira batalha de Josué, não é que ele já não teve outras batalhas, mas estava sob a liderança de Moisés, agora é ele que está na liderança do povo. Olha o que acontece, encontrando-se Josué, já nas proximidades de Jericó, quer dizer, de repente ele olha para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada, e aproximou-se dele e perguntou-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então tu imagina, você está ali sozinho, avaliando outra cidade, e aparece alguém com espada. A impressão que eu tenho é que ele fez assim. Você já olha, né, para o lugar, qualquer coisa, se não for dos nossos, é contra a gente, né? O que precisa fazer um cara com uma espada já embanhada? Correr. Você foi pego desprevenido. Então, ele olha e já pergunta, você é dos nossos ou é contra, ou é adversário? Qual é a resposta do anjo? Olha isso. Então o homem lhe informou, não sou dos teus e nem pelejo contra ti. Hoje de manhã, quando eu preguei, conversando com um pessoalzinho aqui no final, e aí o pastor Rodrigo falou, Jadson, cara, foi muito legal essa parte. Ele falou, você se atentou que ele se apresenta falando assim, olha, eu não sou o teu adversário, mas também não sou de vocês não, filho. Tipo assim, eu não estou aqui nem para fazer a vontade dos teus adversários e também nem para fazer a tua vontade. Sabe por quê? Porque olha o que ele diz. Eu venho com a responsabilidade de comandar o exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, ele indagou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Olha que coisa poderosa. O povo é de quem? Falem para mim. É de Deus. Ele mandou seu comandante para assumir a tropa e conduzir o povo à vitória. Isso precisa ficar muito claro aqui. As vitórias que vão acontecendo não acontecem só por conta dos líderes que estão na frente, mas por conta do comandante do exército de Deus, que é o nosso Senhor, que conduz as nossas batalhas. Ele está falando que os desafios vão surgir, aqueles que permanecem, que tem um novo amanhã, você tem desafio um atrás do outro, mas é o tempo Deus, o tempo todo falando, eu estou contigo. Por isso a gente tem que marchar, por isso que a gente tem que ir adiante, por isso que a gente tem que levantar a cabeça, se levantar e ir. E aqui, o último versículo é interessante para mim.
Porque olha o que ele diz: o chefe do exército de Javé respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu. Você já ouviu essa expressão em algum outro lugar? Sim ou não? No Monte Sinai. Não foi através da sarça ardente, quando Deus chama Moisés para poder assumir essa responsabilidade e fazer o propósito dele de tirar o povo do Egito e conduzir à terra prometida? É o mesmo episódio, lá no Sinai. Agora a gente está indo, presta bem atenção, perto da terra de Jericó, uma terra onde só tinha pagãos, e na verdade a entrada do povo é trazendo juízo sobre todas aquelas nações que tiveram a chance de se arrepender e não se arrependeram. Só que mesmo nessa terra, presta bem atenção, pagã, o que tornou essa terra pagã santa foi o lugar? Ou foi o Deus que estava naquele lugar? Mas é o Sinai? Não, é onde Deus está. Isso para mim é impressionante. Porque muitas vezes a gente só santifica o lugar e acha que aquele lugar é santo. Não, santo é aquele que santifica, o nosso Deus. Aonde Ele está, você pode tirar as sandálias, porque o lugar é santo. E eu quero dizer para você que hoje Ele está dentro de você. Acho que você não ouviu. Hoje, aqueles que se renderam a Jesus, têm Ele em seu coração. Isso quer dizer que a sua casa pode ser santificada, o seu lar pode ser santificado, o seu trabalho pode ser santificado. O que precisa é você viver de acordo com a palavra que você vai santificar. Porque o ser santo é ser separado. Então, como é que a gente vive de maneira separada daquilo que o mundo está acostumado a fazer? Só há uma maneira, não se afastando da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém, igreja? É Deus que santifica. E aqui é uma coisa interessante, porque você vai ver outras expressões na Bíblia onde um anjo aparece, e geralmente quando é um anjo, um mensageiro de Deus, ele não deixa a pessoa se prostrar. Ele fala, ops, levanta, 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 não sei ou não. Quando a pessoa se prostra, em rendição, em reverência, ele fala, não, 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 eu sou o mensageiro de Javé. Mas aqui, ele não faz isso. Ele recebe a reverência e a adoração de Josué. A gente vai chamar isso dentro da teologia de uma das teofanias de Deus, a manifestação de Deus em forma de homem no Antigo Testamento. No nosso caso, alguns estudiosos vão dizer do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Você consegue entender isso? O que isso tem a ver comigo e contigo? O que isso significou para Josué? Que as batalhas que dali iriam começar, o nosso Senhor assumiria a direção do seu povo, do seu exército, e conduziria o seu exército em vitória. Aleluia. Isso quer dizer que nós podemos avançar, igreja. Precisamos levantar, continuar servindo, continuar abençoando, continuar cuidando um dos outros. Se você age na célula, abençoa. Tem tantas coisas para a gente abençoar, cuidar das pessoas. Vamos embora! Porque o nosso Senhor estará ao nosso lado.
Mas nós só vamos encontrar significado se nos levantarmos e dermos passos segundo a vontade dEle. Vou finalizar por aqui por conta do tempo. Mas eu gostaria de voltar a Moisés, lá em Deuteronômio 34. O que eu penso? Na minha cabeça está assim. Deus fala assim, olha aí, vamos lá no monte. Você está vendo toda essa terra aí que eu vou dar? Olha aí de todos os lados. Aonde os seus olhos alcançar. A terra que você viveu tentando alcançar é essa, está vendo? Olha bem, grava isso bem na sua mente. Viu bem, olhou? Então, agora vem comigo que eu vou te mostrar a Nova Jerusalém, que é muito melhor do que essa. Essa é uma alusão daquilo que há de vir. A terra que eu vou te mostrar não tem dor, não tem sofrimento. Eu sou o sol, eu sou aquele que ilumina, aquele que brilha. Lá não tem lágrimas, lá não tem sofrimento. Você vai viver na minha presença. Essa é a Jerusalém celestial. E aí eu fico olhando Moisés, olhando aquela terra, talvez assim, nesse momento, partindo para a glória, ele falando assim, caramba, meu, pô, o Senhor me mostrou, ele falou assim, mas calma aí, você não viu? O resultado dessa terra prometida, qual é o resultado da terra prometida? É que um dia, Cristo Jesus, esse general aqui, viria à terra, ele precisava ter um endereço, precisava ser em Belém. Ele precisava ser chamado de Nazareno, para que só assim o povo pudesse alcançar a nova Jerusalém celestial e viver ao lado do Pai. Pelo menos, talvez, essa seja a minha maneira de pensar. Hoje se torna muito difícil para nós, porque a gente perdeu o foco da eternidade e passamos a olhar só para o tempo presente. A olhar para agora. A gente não consegue mais sonhar com a vida após a morte, estando diretamente conectado no Senhor, vivendo na presença dEle. E muitas vezes, inclusive, nós somos tão egoístas, porque queremos que as pessoas permaneçam vivas para preencher as nossas carências. Porque se lá é o melhor lugar que ela poderia estar, porque eu gostaria de trazê-la de volta. Sabendo que aqui é o pior lugar. Mas é natural. Porque muitas vezes deixamos de contemplar a nova Jerusalém. Então, o que nós podemos aprender? Que para mim, para você, nós temos um novo amanhã a cada dia. Que independente de quem esteja na liderança, a comunidade pertence ao Senhor e ela vai chegar aonde Deus tem sonhado para ela. A gente não precisa estar aqui. Você vai pegar o bastão e vai conduzir. Uma outra coisa que você vai entender, que você não vai precisar substituir ninguém, porque ninguém é capaz de substituir o outro. O reino de Deus não é assim. Mas a igreja é dele, ele vai mover, ele vai agir. A única coisa que você precisa falar é o final da música. Jesus, eis-me aqui. E quando você não aguentar, clama a Ele, como diz a música. Quando você perder a direção, clama a Ele, porque Ele é o sol que pode iluminar o caminho para nos chegarmos dentro, no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Não se preocupe em ser alguém, seja aquilo que Deus sonhou para você.
já vai ser suficiente para você marcar histórias de muita gente. Toda vez que você segue o seu coração, ou eu passo a seguir o meu coração, a gente se distancia e some nessa neblina que é a vida, sem deixar uma marca. E qual é essa marca? De um Jesus que é Senhor e Salvador. Lembrei aqui, Josué quer dizer, no hebraico é Yeshua. Ele teve o seu nome mudado, ele chamava Oséias. Deus mudou o seu nome, que Oséias quer dizer salvação, para dizer que Yahvé salva. E Yeshua, que é Josué no hebraico, próximo do Novo Testamento, também quer dizer Jesus. Um ajudou na conquista dessa terra, para que o outro pudesse chegar aqui e a gente pudesse alcançar a nossa terra celestial. Amém?